Graça e paz, meus irmãos. Voltamos aqui, ó, ao estúdio natural, né? O estúdio que Deus proveu para que pudéssemos sempre estar gravando aí um vídeo novo para o nosso canal. Os irmãos que têm acompanhado aí o nosso ministério, eu sou o pastor Ederson Silva, aqui de Londrina, do estado do Paraná. A gente mora aqui numa zona rural, né? Uma chácara. E agora 5h30 aí da tarde, né? Dá para ouvir o canto de alguns pássaros. Um lugar que Deus proveu para que pudéssemos estar aqui, sempre gravando um vídeo de edificação para o coração dos irmãos. Durante esses últimos 10 dias, a gente não gravou, muito frio, bastante chuva também aqui no Paraná. Mas hoje eu decidi gravar um vídeo um pouco diferente, né? Algumas pessoas me perguntaram durante esses dias que eu pudesse gravar um vídeo aí falando mais um pouco a respeito do meu testemunho, falando um pouco a respeito daquilo que Deus ele fez na nossa vida. E aí eu decidi gravar esse vídeo para a edificação da fé dos irmãos, falar um pouco mais a respeito daquilo que o Senhor tem operado através da nossa vida, tem agido durante todos esses anos que estamos na presença do Senhor, que estamos no caminho do Senhor. E temos que agradecer ao Senhor, ao Eterno, por todos os seus feitos, né? Por todos os seus benefícios. Tributar a Deus a nossa gratidão, né? Ser grato ao Senhor é um princípio bíblico, né? A gratidão. E entender que se somos ou chegamos em algum lugar, ou se somos alguém diante das pessoas, tudo isso é uma ação direta do Senhor e da sua graça e da sua misericórdia. Eu não vou estender muito, né? Porque o vídeo vai ficar aí muito longo, então eu quero ser breve em algumas coisas, para que você que tem acompanhado os nossos vídeos aí no YouTube, tenha acompanhado a nossa vida, né, o nosso ministério aí, as ministrações, os ensinos, até os convites que a gente tem recebido para ministrar em algumas igrejas, né, e tem acompanhado essa nossa chamada pelo Facebook, pelo Instagram, pelas redes sociais e pelo canal aqui no YouTube. Eu sou muito grato a cada um que tem compartilhado, a cada um que tem deixado o seu apoio. Nosso canal aí começou há poucos dias, então se inscreva, compartilhe, curte, né? Aí os nossos vídeos, sempre vamos estar aí gravando vídeos de edificação. Então, para quem não me conhece, eu vou primeiro me apresentar de uma forma ministerialmente. Depois eu quero falar um pouco a respeito da minha vida pessoal, para que você conheça não somente o pastor Ederson, mas também o Ederson, né? O Ederson Silva, aqui de Londrina. Então, ministerialmente, para que os irmãos nos conheçam, eu sou o pastor Ederson Silva, estou na presença do Senhor há 22 anos, hoje com 38 anos. Durante 17 anos eu venho pregando o Evangelho em todo o território nacional, né? A gente já teve a alegria de conhecer aí vários estados e poder partilhar da palavra do Senhor, do Evangelho de Jesus Cristo, em diversas denominações, né? Passamos aí por mais ou menos nesses últimos 17 anos, umas 1000 igrejas aí pelo Brasil, em vários lugares. Também pela infinita misericórdia de Deus já tivemos a oportunidade de caminhar em algumas nações aqui do nosso continente, né, na Bolívia, Paraguai, também no Peru,
e alguns outros países, né, próximo aqui da nossa nação brasileira. E com imensa alegria, né, a gente vem ministrando o Evangelho a muitas pessoas, não só pelas redes sociais, não só pela internet, mas também levando o Evangelho, a boa semente do reino. Deus nos agraciou no ano de 2012 de poder estar concluindo, né, o nosso curso teológico, a nossa formação teológica, e foram vários anos aí de estudo, né? Depois que terminamos a nossa formação, fizemos aí o bacharelado em teologia também. Essas são uma das conquistas que eu almejava no meu ministério, porque eu sempre tive vontade de me dedicar de uma forma mais profunda ao conhecimento bíblico, né? Até porque a gente vem de uma descendência judaica pela parte do meu pai, né, meu avô, e isso contribuiu pelo desejo do aprendizado das Escrituras Sagradas. Esse desejo profundo de conhecer mais de Deus, de conhecer mais do Evangelho, né, depois da minha conversão aos 17 anos, e ter uma profundidade no conhecimento bíblico. E os estudos contribuíram para que alcançássemos aí as informações, o conhecimento, a sabedoria através dos estudos. É bem verdade que, por mais que nós venha a se dedicar às Escrituras, ao conhecimento, nós também sabemos que é o Espírito Santo que nos dá essa sabedoria, o entendimento, a compreensão, né, e até a revelação para que possamos crescer em conhecimento e em graça através do Espírito do Senhor. Nós sabemos que não só o conhecimento, mas a graça de Jesus Cristo, essa graça é necessária para todo aquele que deseja ministrar o Evangelho. Então, ministerialmente falando, né, eu comecei aos 17 anos, depois aos 24 para 25 anos, depois de ser, melhor dizendo, cooperador em um determinado ministério, fomos ao diaconato, depois em 2009 chegamos ao presbitério, em 2012 a evangelista e em 2015 ao pastorado, né? Como pastor há 7 anos, 2022 agora, nós temos levado aí o Evangelho. Já tive experiências também, né, pastoreando igreja, auxiliando no pastoreio, né, alguns pastores, e isso agregou ao nosso ministério não só conhecimento, mas uma experiência de vida, uma experiência espiritual, né, uma maturidade. Com o passar do tempo a gente vai aprendendo com os mais velhos e com o Espírito Santo, e com isso a gente vai agregando ao nosso ministério crescimento e maturidade. Isso é muito importante. Então, esse é o meu lado ministerial, né? Pregador do Evangelho, evangelista. A gente viaja aí por alguns lugares pregando, dando seminários, pregando em campanhas, em congressos, em convenções, em seminários, em cultos. Esse é o meu lado ministerial. Como pessoa, né? Você que está acompanhando aí pelo YouTube, eu tenho um testemunho que eu acredito que através dele o Eterno vai falar muito forte ao teu coração. Como todos perceberam aí no vídeo, eu sou portador de uma atrofia muscular, né? Eu nasci com uma atrofia muscular, porém essa atrofia muscular, com o passar do tempo, resultou em uma limitação, causando aí uma deformidade dos punhos, um atrofiamento dos músculos nos membros superiores, onde me levou a muitas limitações, em especial no tempo de criança e também no início aí da minha adolescência. Causada aí por essa atrofia muscular, fui aí, né, me tornando a cada dia que se passava, o tempo que se passava, um portador de uma deficiência física nos membros superiores.
Também nasci com falta dos membros do pé direito, os dedos, né, do pé direito, e isso também resultou em uma grande dificuldade para poder até aprender a andar, né? Meus pais, a minha mãe em especial, disse que o diagnóstico da medicina naquela época é que eu não iria andar assim com facilidade, que talvez demoraria até vários anos para que eu pudesse aprender a andar. Mas a minha mãe disse que com 1 ano e 2 meses aproximadamente eu dei início aos primeiros passos e aprendi a andar, a caminhar, sem precisar aí de nenhum tipo de aparelho, de fisioterapia. Mas a atrofia que resultou aí, a perca dos movimentos das mãos, né, dos braços, foi uma limitação muito grande na minha infância, porque eu dependia dos meus pais para comer, eu dependia dos meus pais para vestir uma roupa, a dependência para tomar um banho, a dependência nas atividades, né, diárias, nas coisas mais comuns e diárias de uma pessoa num estado aí normal, né, que não tem uma deficiência física, uma limitação. Então isso foi muito dificultoso na minha fase de criança. E quando eu cheguei aí à minha adolescência, depois dos 10, 11 anos, que eu comecei a compreender quem realmente eu era e as dificuldades que eu tinha, aí os desafios se tornaram ainda maiores, né? O desafio de ir para a escola sem ter alguém para me auxiliar numa necessidade física ou numa necessidade até fisiológica, quando precisava ir ao banheiro, né, de uma escola, sem ter ali a presença da minha mãe, dos meus pais. E a dificuldade para aprender e acompanhar a aula com crianças que não tinham nenhum tipo de deficiência foram desafios do início da minha adolescência, porque eu tinha dificuldade, né, a dificuldade de acompanhar a aula, dificuldade de escrever, e isso tudo exigiu muita força de vontade, eu acho que muita perseverança, e isso também causou na minha adolescência um pouco de revolta, porque eu não entendia, né, o porquê eu nasci com essa atrofia muscular, o porquê que eu era diferente, assim, vamos dizer, das outras crianças, porque é assim que eu me sentia, né, naquela época, diferente, na sala de aula, diferente no convívio entre os amigos, né, as crianças da minha idade, até mesmo no meio familiar, às vezes, hoje nós chamamos de bullying, né, mas na época os apelidos, as brincadeiras, as imitações, né, que as crianças da mesma idade faziam concernente às minhas mãos, os meus braços, e por muitas das vezes eu, quando criança, não queria estudar, não queria ir para a escola, e aí fiquei muito revoltado, e como a gente não tinha naquele período uma experiência familiar de uma intimidade dentro do Evangelho, né? A minha família não era naquela época, não era uma família voltada ao cristianismo, nem à fé, né? Então não tinha uma base familiar que ensinasse ali os propósitos de Deus ou trouxesse ao nosso coração o Evangelho, a palavra, mesmo sendo ali uma criança, um adolescente. Então eu comecei a criar na minha mente, ali para os 12, 13 anos, criar uma imagem de um Deus que não era bom, um Deus que castigava, um Deus que permitia que uma criança nascesse perfeita e a outra toda atrofiada. E cada vez que eu sofria algum tipo de inclusão, né? Exclusão, melhor dizendo, né? Não era nem inclusão, era exclusão. Todas as vezes que eu me sentia excluído de um grupo, toda vez que eu me sentia excluído de uma situação, esses períodos de exclusão me causava revolta, e eu comecei a
colocar e expor essa revolta, não só para com aqueles que estavam à minha volta, mas em Deus, né? Por diversas vezes, eu me lembro na adolescência, eu me peguei a falar que Deus não existia para alguém ou para mim mesmo, e que Deus não se importava comigo, que Deus não tinha compaixão. Eu via as crianças andando de bicicleta e eu dizia, eu nunca vou poder andar de bicicleta. Era um pensamento que eu tinha. Eu via as crianças, às vezes, indo jogar bola e tirava a camisa e colocava a camisa, e meus pais que vestiam, minha irmã que me ajudava naquele período, e eu dizia, eu nunca vou conseguir colocar uma camiseta no corpo sozinho. Então isso me causava um pouco de revolta e eu achava que a culpa era de Deus, né? Que é o que todo ser humano em si, numa fase de revolta e sem compreender realmente o amor e o propósito de Deus, acaba procurando culpar alguém, e o primeiro a ser culpado por todas as limitações, dificuldades e adversidades dessa vida é Deus, né? As pessoas culpam a Deus, e eu naquela fase de revolta, sem conhecer o Evangelho, também dizia que a culpa era de Deus, né? Por não conseguir andar de bicicleta, não conseguir vestir uma roupa, não conseguir se alimentar sozinho, não poder conseguir acompanhar uma aula e escrever como os outros alunos, e as dificuldades, né, que tinha, as limitações, por não ver assim uma porta de esperança para que eu pudesse ter uma vida normal, né? Normal no sentido de vivência, de ser igual ou se sentir igual às outras pessoas, porque eu me sentia indiferente, né? Ver as crianças subindo em árvores. Mas eu me lembro que nessa fase difícil da minha vida, lá pelos meados de 13 a 14 anos, né? Isso lá no ano de 1995, 96 ali, 97, eu me lembro que foi nesse período que eu tive a primeira experiência com Deus. Eu me lembro de uma manhã que eu estava indo para a escola e eu estava um pouco triste naquele período, naquele dia, embora eu fosse um bom aluno e me dedicava a decorar todas as matérias para que no dia da prova eu pudesse ditar essa prova, e a professora que escrevia a resposta, né? Ela que fazia parte da escrita. Eu me lembro que eu estava subindo uma avenida próxima ao colégio que eu estudava, e uma menina de 14 para 15 anos, um ano, talvez 2 anos mais velha do que eu, subiu correndo e gritando, né? Isso era 7 horas da manhã, e ela dizia, ei, espera aí. Eu achei que fosse alguém do colégio, alguém que eu conhecesse, alguém que me conhecesse. E eu parei para esperar aquela adolescente, e quando ela se aproximou, ela olhou para mim e disse, olha, eu não te conheço, mas de longe Deus mandou eu correr e te dizer que Jesus te ama. Ela disse, Jesus te ama e Ele tem um propósito, um plano na sua vida. E eu disse para ela, mas se Jesus me ama, então por que Ele me deu 2 mãos e 2 braços atrofiados? E ela olhou para mim e disse, Deus mandou te dizer que a resposta que você quer não é a resposta que Ele tem para te dar, mas a resposta dele para a sua vida é que você não precisa das mãos perfeitas, nem dos braços perfeitos para ser feliz. Você precisa do Espírito Santo, você precisa de Deus, você precisa da graça dele, e Ele vai te fazer feliz da forma que você é, porque você nasceu para cumprir um propósito. Você nasceu para cumprir um plano, e o propósito dele não vai ser frustrado na sua vida. Não entendi nada, porque eu não conhecia as Escrituras, mas eu nunca esqueci desse dia, desse momento. O tempo foi passando e eu
tive experiências maravilhosas depois disso. Meu pai me ensinou a andar de bicicleta, eu aprendi a entender que eu precisava das pessoas que estavam à minha volta e que eu podia aprender com elas aquilo que eu desejava conquistar, que no caso seria vestir uma roupa, andar de bicicleta, subir numa árvore. Eu não vou prolongar aqui, foram muitas experiências na adolescência, né? O sonho, por exemplo, de subir num pé de manga, subir numa árvore, porque no pátio do colégio tinha um pé de manga, uma árvore, e depois de um ano todos riam, né, quando eu comentava que o meu sonho era subir numa árvore. Eu conheci um amigo que me ajudou e me colocou nas costas e subiu comigo numa árvore. Não conseguiu me descer, teve que chamar meus pais, a minha família. E são experiências. E me tiraram de cima daquela árvore, mas eu estava feliz da vida porque pela primeira vez eu estava em cima de uma árvore com a ajuda de um amigo. Aí, pessoal, deu uma pausa no vídeo. Meu pai chegou aqui, ó. Eu estava contando aqui, pai, pro pessoal do canal, do sonho que eu tinha de subir no pé de manga, de andar de bicicleta. Até bom lembrar que a primeira bicicleta que eu ganhei do meu pai, eu tinha o quê? Uns 11 anos, 12 anos? 11 anos. 11 anos. Meu pai me levou num campão de futebol, nunca esqueci dessa fase, no campo ali do Jardim Santa Rita, aqui em Londrina. E tinha rodinha, né, pai, a bicicleta. Aí o pai começou a me empurrar e tudo e deixou eu ganhar aquela confiança, né? Depois que eu ganhei confiança, ele tirou as rodinhas e falou, pronto, agora você aprendeu. Não era bem assim, né? E ele empurrou a bicicleta e eu saí andando, 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 andando e dando volta, e meu pai feliz da vida, eu feliz. Mas não sei se o pai lembra na época, né? A bicicleta que o pai tinha me dado e comprado, não tinha freio de pé, era freio de mão. E tanto ele quanto eu se esquecemos que eu não conseguia apertar o freio, né? Aí para parar eu bati na trave do campo de futebol, caí, cheguei em casa tudo ralado, a mãe ficou brava, queria brigar com o pai, porque na cabeça da minha mãe, meu pai estava dando para mim uma arma, né? Vai matar o menino. Mas na verdade tudo isso foi um aprendizado, né? Um aprendizado, e através disso eu aprendi a andar de bicicleta. Depois aprendi a dirigir, né? O meu pai foi interessante que eu estava gravando aqui, o meu pai não estava sabendo, ele chegou. Compartilhar isso perto dele também é muito bom. Eu lembro que com 14 para 15 anos, meu pai me ensinou a dirigir um Fusca que ele tinha branco. E meu pai sempre acreditou, né, que mesmo eu tendo uma deficiência, tendo uma limitação, mesmo sendo portador de uma atrofia muscular, eu teria como filho, né, ele como pai, eu teria capacidade de aprender com ele e ter uma vida normal e só aprender a vestir uma roupa. Eu lembro que foi com ele também que eu aprendi a se vestir, né? Ele sempre acreditou que mesmo com a deficiência a gente era capaz de ter uma vida normal. Então eu estou compartilhando hoje esse vídeo, um pouco das experiências de vida que o pessoal me mandou no WhatsApp, querendo conhecer um pouco mais da nossa história. Às vezes as pessoas só nos vê pregando em cima do púlpito, ensinando aqui no canal, mas hoje a gente teve essa oportunidade de compartilhar. E para encerrar, né, aí o vídeo, eu não vou estender, depois eu conto mais aí em outros vídeos as experiências de vida, o testemunho de como eu me converti. Mas para encerrar, eu quero dizer para você que não há limitação, não há deficiência, não há exclusão. Quando você acredita que é capaz, Deus te capacita e Deus coloca pessoas do seu lado que acreditam que você é capaz de chegar aonde você sonha, aonde você deseja, pessoas que vão investir no teu sonho, né? E o maior investidor dos teus sonhos é Deus. Deus é o maior investidor. Eu comecei esse canal agora esses dias e muita gente às vezes ri, né, dá risada, fala, pô, o Ederson tem 45 seguidores, mas eu valorizo cada pessoa que está nesse canal, cada pessoa que compartilha esse testemunho, esse vídeo. Eu acredito, falei para o meu tio esses dias, hoje eu tenho 45
seguidores, mas eu acredito que se Deus tem um propósito, eu posso alcançar 1 milhão de pessoas. Por quê? Porque você só chega aonde você acredita, você só vai chegar aonde você sonha. Então que esse testemunho fica aí para a edificação da sua fé, não importa qual sejam as suas limitações, as lutas, as dificuldades, não importa onde você nasceu, onde você mora, se você mora num bairro pobre, a gente sempre, desde criança, a gente aprendeu a se virar com aquilo que tem. Lembro que lá em São Paulo, quando meu pai me levou para fazer tratamento, a gente foi embora para lá, o primeiro presente que a gente ganhou em São Paulo foi a nossa casa pegar fogo, né, pai? Foi. A gente ficou morando 3 dias numa garagem, 3 dias dentro de um caminhão, até depois encontrar um outro lugar. As dificuldades sempre foram grandes, né? Passamos por diversas lutas na nossa vida. Mas se nós manter a nossa fé e a nossa esperança, aquilo que Deus prometeu, Ele vai cumprir. Então coloque isso no teu coração. Não existe limitação, não existe luta, tribulação que Deus não possa te fazer vencedor e superar. Esse é o vídeo de hoje. Não vou estender muito. No próximo eu conto mais um pouco das experiências, dos testemunhos. Que Deus vos abençoe. Segue aí o nosso canal. Curte, compartilha. Ora aí pelo pastor Ederson, pelo José, que é o meu pai aqui, ó, o senhor José que está aqui, que pegou de surpresa. E fique na paz até o próximo vídeo. Deus abençoe. Manda um abraço aí pro povo aí. Um abraço, pessoal. Aí. Fica com Deus.